evolução. E isso não é verdade. 11º. De acordo com a manchete, responda. De que maneira a seleção natural pode ser aplicada à existência de superbactérias? A gente já falou sobre isso, ok? Então, vamos lá. Digamos que aqui eu tenho uma população de bactérias que está causando doenças em um determinado ser vivo. Eu vou e lanço um antibiótico sobre essas bactérias. Eu dou esse antibiótico para esse ser vivo tomar para que ele possa atuar sobre as bactérias. Dentro dessa população, como dentro de uma mesma espécie eu continuo tendo diferenças genéticas, tem uma bactéria que é resistente a esse tipo de antibiótico. Então, esse antibiótico ele vai servir para essas bactérias aqui que não são resistentes, mas ele não consegue matar essa branca aqui que é resistente. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? Como essa característica foi benéfica para a sobrevivência dessa bactéria, dessa espécie, ela vai se reproduzindo. Vai se dividindo, se reproduzindo e formando uma nova população de bactérias. Ao longo do tempo, isso pode gerar uma bactéria super resistente, ok? Então, a gente precisa ter cuidado com esse uso indiscriminado de remédios. Por exemplo, eu acho que eu tô com pano branco, que falam, né? Acho que eu tô com pano branco, vou ali comprar um cetoconazol. Mas você nem sabe se esse é o remédio correto. Aí você toma remédio indiscriminadamente, ou seja, sem a menor indicação, sem o menor controle, você vai tornando os seres vivos que vivem em você, como bactérias e fungos, mais fortes. Aí quando você precisar realmente tomar um remédio, ela já vai estar super resistente. 12ª. O que caracteriza um genótipo, ou seja, uma configuração alélica, uma configuração genética, como homozigota ou heterozigota? Bem aqui a gente já tem como responder. Homo significa igual. Então, se eu estou falando sobre uma configuração alélica homozigota, eu estou falando de alelos iguais, ou totalmente dominante, ou totalmente recessiva. Agora, se eu estou falando sobre uma configuração alélica heterozigota, hetero significa diferente. Então, eu estou falando sobre um par de alelos que é um dominante e um recessivo. Sempre lembre-se disso quando vocês estiverem com dúvida. Homo significa igual. Então, esse genótipo ou é totalmente dominante ou é totalmente recessivo. Já uma configuração alélica, um genótipo heterozigoto, ele é diferente porque ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. 13ª. O que é fenótipo e genótipo? Exemplifique. Já falamos sobre isso várias vezes em sala. O genótipo é o conjunto das características genéticas de um indivíduo. Já o fenótipo é a manifestação externa, física, desses genes, ou seja, desse genótipo. Por exemplo, ter cabelos crespos é uma característica dominante. Então, ela é marcada por um gene de alelo Czão, ok? Um alelo dominante. Portanto, se um indivíduo possui genes Czão ou Czão-Czinho, ele terá cabelos crespos, porque uma característica dominante basta ter uma para poder se expressar. Se o indivíduo tiver genes totalmente recessivos, como Czinho, ele não vai ter cabelo crespo. Então, nesse caso, Czão ou Czinho é o genótipo, é a característica genética. E ter cabelo crespo é a manifestação externa desse genótipo, ok? 14ª. Defina o conceito de gene e alelo. O gene é uma região específica dos cromossomos, ok? Ele é o responsável por determinadas características. Por exemplo, cor dos olhos. Aqui ao lado eu tenho essa imagem de 2 cromossomos. Um que veio do meu pai e um que veio da minha mãe, que se uniram durante a fecundação, ok? Então, eu tenho regiões específicas desses cromossomos que vão ditar as características ao 100. Ou seja, eu tenho aqui nessa região do cromossomo
a parte responsável pelo tipo sanguíneo. Bem aqui eu tenho pelo crescimento do tamanho que eu vou ter, se você é uma pessoa alta, se você é uma pessoa baixa. Bem aqui eu tenho a região específica que cuida da cor do meu cabelo. Isso são os genes. Esse local específico no cromossomo são os genes. O que são os alelos? São os responsáveis pela variação existente dentro dessa característica. Por exemplo, aqui eu tenho o gene para ter a cor dos olhos, ok? Responsável pela cor dos olhos. Mas vocês veem que as cores são diferentes? Aqui eu tenho um verde claro e aqui eu tenho um verde escuro, para indicar que isso são os alelos, essa variação. Por exemplo, a minha mãe me deu um gene, um alelo azinho. O alelo que eu tenho dentro desse gene, dentro desse espaço, é o azinho, para ter olhos claros. Já o meu pai, dentro desse gene, desse espaço aqui, para a cor dos olhos, me deu um gene dominante, para ter olhos escuros. Então, o gene é esse espaço específico do cromossomo. O alelo é a variação que pode ocorrer dentro dessa característica. Marque a alternativa que corresponde às conclusões de Gregor Mendel para a sua primeira lei. Letra A. Os dois alelos podem ser doados apenas por um dos pais, para a variação de uma característica definida pelo gene. Bem, aqui a gente já pode dizer que não tem nada a ver. Por quê? Não foi essa a conclusão que o Gregor Mendel chegou. Ele nem sabia o que era alelo. Ele nem sabia o que era um gene, ok? Letra B. Os cromossomos são doados pelos pais em sua forma composta. Isso justifica o fato de que uma característica é definida por um gene, porém necessita de dois alelos para a sua expressão. Essa conclusão aqui não foi feita pelo Mendel, ok? Ela foi feita por estudiosos que vieram depois do Mendel, ok? O Mendel ainda não tinha noção nenhuma de gene, de célula, dessas coisas. C. Cada característica é condicionada a um par de fatores alelos, que separam-se no momento da divisão celular de células sexuais. C também não. Por quê? Como já dito, o Mendel não tinha noção de alelo, ele não tinha noção de divisão celular. Letra D. As características dos seres vivos e suas variações são definidas por um par de fatores presentes nos seres vivos. E letra E. Os alelos recessivos expressam-se quando homozigotos e heterozigotos? Completamente errado. E outra, Mendel também não tinha noção de homozigose ou heterozigose. Então, letra certa, letra D. 16ª. Escolha uma teoria sobre o desenvolvimento do indivíduo e da hereditariedade antes da descoberta do Gregor Mendel. Eu optei pela teoria do pré-formismo, mas a gente tinha estudado algumas quando a gente estava falando sobre genética, acho que umas 3. Mas vocês poderiam escolher qualquer uma delas, mas eu escolhi a do pré-formismo. A teoria do pré-formismo diz que o bebê já está formado dentro do saco escrotal do pai. E através do ato sexual, esse bebê ele só é implantado dentro do útero da mãe, onde ele aumenta de tamanho até o momento do seu nascimento. Era isso que as pessoas acreditavam lá pelo século XVI, XV, ok? 17ª. A escolha de Mendel pela espécie de ervilha Pisum sativum ocorreu, pois essa espécie possui todas as características abaixo, exceto, letra A, ciclo de vida curto. Esse foi um critério do Mendel para escolher essa espécie, porque, já que ela tem um ciclo de vida curto, ele não ia demorar tanto para ver o resultado dos experimentos. B. Estrutura da flor da espécie que é dioica. C. A espécie possui linhagens puras para o cruzamento. D. Alto índice de fertilidade. E E. Nenhuma das respostas acima. Letra certa, letra C, ok?
a espécie possui linhagens puras para o cruzamento, exceto essa. Ele não sabia sobre linhagem pura, ele não tinha essa noção de linhagem pura ou não pura, heterozigoto ou homozigoto. Então, essa não foi uma característica ou um critério escolhido por ele. Isso acabou sendo ao acaso.